Ora bem, meus amigos, terça-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Temos aí algumas coisinhas para falar. Estava aqui a ver. Vou-te contar uma história muito engraçada, Ricardo. Hoje não me queriam deixar entrar para trabalhar. Não me queriam deixar entrar. Portanto, eu entro por volta. Que chatice, não é? Que chatice, voltaste para trás, não é? Sim, voltei para trás e depois tive que deixar o carro no shopping porque aqui o nosso... Por causa do episódio de ontem, do shopping. Vi ontem no Twitter que andava um senhor a tentar suicidar-se no Norte Shopping. É no shopping. É no shopping. É no shopping. Não, porque portanto, nós trabalhamos aqui num centro empresarial e eles que meteram aí umas novas regras de estacionamento. Já tinham tido e depois voltaram. É uma forma de obrigar as empresas a ter que pagar estacionamentos, mas pronto, são outros 500. E então nós tínhamos que dar as matrículas para entrar e ninguém avisou, quer dizer, aparentemente avisaram o 00, mas não avisaram os funcionários. Foi uma informação que ficou bem guardada no coração de alguém. Então eu cheguei para entrar e eu troquei de carro relativamente recente e não podia entrar. E eu, então, mas ouça, eu tenho todo o gosto em não trabalhar, mas né? Quer dizer, vocês depois têm que se entender. E não me deixaram entrar no Canal Parque. Não me deixaram, não temos aqui a sua matrícula. E eu, ouça, mas eu trabalho aqui há 10 anos, eu não tenho aqui a minha matrícula. É uma coisa estranha. E pronto, então tive que deixar o carro muito longe, apanhar chuva. Portanto, eu estou com um peso no meu coração de raiva muito grande. Portanto, é para tu compreenderes que eu posso não estar no pico das minhas habilidades. Muito bem. Não faz mal, é para isso que estou cá eu também, para te puxar para cima, para te animar. Exato. E para te dizer que os teus Lakers estão em alta. Em alta, ainda ontem o Luka e o LeBron e o Ayton fizeram 80 pontos juntos, não é? Os outros depois não fizeram mais nenhum, mas olha, mas deixa-me perguntar uma coisa. Esse fim de semana foi bom? Foste votar já? Ainda não, e olha que costumo sempre votar antecipadamente. Eu votei antecipado, mas desta vez não fiz a inscrição a tempo e então vou no próximo fim de semana também, tranquilo. Estou por casa, portanto a minha assembleia de voto é mesmo aqui a 200 metros da minha casa, dá para ir a pé e é num centro recreativo onde estão aqueles velhotes a jogar dominó e então vou para lá, bebo um cafezinho e tal, voto, e votas? Fico lá um bocadinho com os velhotes e tal. Mas estão a jogar dominó enquanto o resto da malta vota? Não, o centro recreativo é no primeiro piso. A assembleia de voto é na parte de baixo. E as eleições em Portugal têm uma coisa boa, pá, não há muitas filas, porque a malta infelizmente não vota. Eu fiz o voto antecipado, fui votar ali ao pavilhão não, ao Super Boca Arena, e já votei, portanto nada do que os candidatos digam esta semana ou façam interfere com o meu voto. Pois, não sei se isso é bom ou se é mau, porque estão sempre a surgir coisas todos os dias. Sim, a campanha, a última semana de campanha é sempre aquela semana da lama, não é? Agora, é o clássico, agora não interessa. Mas eu ia-te perguntar, mas depois lembrei-me a tempo que tu não tens Instagram e redes sociais, e ia-te perguntar se tinhas publicado a clássica fotografia do boletim de voto a dizer que estavas a cumprir o teu dever cívico, que é aquele clássico a malta costuma fazer só para mostrar que vota. Quando quer mostrar que não se absteve. Ok. Não foi para a praia. Ok, não tenho Insta, portanto não fiz isso, nem sabia que era uma trend, mas se soubesse tinha feito. Não faças. Agora olha, agora também só daqui a 2 anos. Não é uma boa trend. Pronto, muito bem. Olha, uma coisa muito engraçada que tivemos nos 2 últimos dias, 2 últimas noites, foi Game Winners, Ricardo, onde o footwork foi muito interessante. Tivemos primeiro Anthony Edwards a encarar one-on-one Victor Wembanyama e a deixá-lo no dust, e ontem tivemos o Pascal Siakam contra os Celtics. Portanto, o footwork não é só fadeaways, lançamentos de 3 pontos do meio da rua, não, também há aqui footwork. Eu gostei muito daquele extra step, que ainda tem que ver se não é traveling, do Pascal Siakam. Pois, e aparentemente com illegal screen, não é? Que foi, essa sim foi uma trend, mas na conferência de imprensa do Joe Mazzulla, que, para quem não viu, o Joe Mazzulla respondeu a todas as perguntas relacionadas com esse lance só com a frase illegal screen. Mais nada.
O footwork, não é por acaso que muitos jogadores da NBA terminam carreira e depois vão fazer uma perninha no Achas que sabes dançar lá, lá dos Estados Unidos, não é? O Dwight Howard esteve muito bem. O Baron Davis também esteve muito bem. Foi? Sim. O Ben Simmons, qualquer dia também estando por lá. É possível. Não sei. Andam aí a viralizar uns clipes do novo podcast do Rich Paul. Com o Max Kellerman, não é? O Max Kellerman, o ex-amigo do teu querido Stephen A. Smith. Tu viste o que disse? Nutres muita estima. Mas sabes o Rich Paul fala muito do Ben Simmons e dá a entender que há muitos jogadores que gostam do jogo e há muitos jogadores que gostam daquilo que o jogo lhes dá. E que o Ben Simmons aparentemente é um caso desses, não é? Em relação ao Stephen A. Smith, eu já não gostava muito e ele ontem teve umas declarações absolutamente insanas não sobre basquetebol, sobre basquetebol já vivemos bem com isso, o que ele disse. Sim, mas ele é insano em relação a tudo, não é? A tudo, sim, não interessa. O Ben Simmons, que aparentemente agora pesca, não sei se tu viste uma foto. Opa, a foto é genial. Aliás, a foto é engraçada, mas depois o caption é incrível. Portanto, está o Ben Simmons, eu acho que é num barco, e ele está com um peixe e tinha acabado de atirar um peixe. Portanto, deve ter pescado o peixe e estava a tirar o peixe para o mar outra vez, ou para o rio. Mas o peixe não bateu no mar, bateu na quina do barco. Sim, e eu vi uma caption que era. Eu não vi a foto, eu vi o vídeo. Há um vídeo. É a dizer que ele conseguiu falhar o mar. Falhou a atirar para o oceano, nem sequer acertou no oceano. Eu achava que era uma foto. Ele pega no peixe e atira e ele bate na borda e depois é que vai para dentro da água. Incrível. Portanto, ele conseguiu falhar o oceano. Vi outros comentários a dizer que ele estava a tirar o peixe com a mão errada também. O mítico se ele mudasse para a mão. Como é que era? Se ele passasse a lançar de esquerda. Não, direito, exatamente. Direito. Muito bem. Olha, deixa-me fazer-te esta pergunta. Imagina que vais começar um novo franchise. És aí o GM e tens 3 jogadores para começar o franchise. Não podes ir mais nenhum, só tens estes 3. Portanto, não quero. Não, é estes 3 e não te queixes. E depois podes construir como quiser à volta. E depois mais ou menos, podes construir dentro das regras do que houver em free agency. Mas tens que escolher o teu franchise player, entre aspas. O que é que vai sair daí? Qual é que tu escolhias em último? Não é em primeiro, em último. Ok. Trae Young, LaMelo Ball ou Ja Morant? Qual é que tu escolhias? Ou seja, qual é que tu não querias começar o franchise em volta? É muito complicado. Tens Trae Young. Eu sei quem é que escolhi em primeiro de caras. Era o Trae Young. Ok, também era o meu. Em relação aos outros dois, eu já desisti completamente do LaMelo. Já desisti da esperança de que ele se venha a tornar um jogador vencedor e um jogador sério, na verdade, que já não é propriamente um miúdo acabadinho de chegar à liga, mas tudo o que o Ja Morant implica também fora de campo são demasiadas dores de cabeça que eu não quero ter. Eu até diria só pelo campo. Mas pelo campo, o Ja Morant, enfim, são 3 jogadores que não defendem. Portanto, aí eles estão em igualdade de circunstâncias. Um deles é o pior jump shooter da NBA este ano. Que é o Ja Morant, lança menos de 21% de 3 pontos, por exemplo. E mid-range, é tudo mal. Eu acho que esta época do Ja Morant podemos não a considerar como aquilo que melhor o define, não é? Ele nem sequer tem estado a atacar o ar e a colocar pressão no ar como é habitual. Portanto, aquilo que é a sua mais-valia não está a acontecer. E o Ja Morant é um jogador que precisa de ter a bola na mão, precisa de ter um poste que bloqueie e que não esteja muito à espera de receber a bola, porque ele não é um bom passador e sobretudo usa bloqueios para se libertar, para criar para si. Portanto, o Ja Morant é o menos plástico, digamos assim, é o que mais obriga a construir de acordo com as suas características. E depois tem os problemas fora do campo que lhe conhecemos. Portanto, por isso seria o último para mim, seria a minha última escolha. Eu concordo, a falta de lançamento do Ja Morant acho que vai minimizar a sua carreira nos próximos anos, porque tu falaste deste ano não ser se calhar o ano mais justo para definirmos o que é Ja Morant como jogador, mas a trend da sua carreira tem vindo a
fugir do aro. É nesse sentido também. Fugir do aro e ir para o lançamento mid-range ou longo, onde ele é, este ano, por exemplo, em volume é o pior. É muito E porquê é que eu pergunto isto? Porque nos últimos dias Ja Morant entrou também no mercado, não é propriamente uma novidade. Nós já falámos aqui quando ele foi suspenso pela equipa aqui há umas semanas, já me lembro ao certo quando é que foi, e portanto está no mercado. A minha pergunta é: se vimos a troca do Trae Young ser por um contrato expirante de um veterano e um role player de rotação com um contrato de mid-level, e era o Trae Young que te estava a dar 20-10 ou qualquer coisa assim de género com alguma consistência, o que é que imaginas que possa acontecer com o Ja Morant? O Ja Morant tem mais anos de contrato nesta altura. O Ja Morant tem 3 anos ainda, 2 anos a seguir a este, sim. Pois, é este e mais 2, portanto isso muda um bocadinho aqui a perspectiva. Ainda assim, acredito que os Memphis Grizzlies tenham vontade, pelo menos essas são as informações que saem cá para fora, de receber um conjunto entre piques e jogadores jovens. Boa Portanto, sorte. claramente a pensar no futuro, mas boa sorte com isso, porque o Ja Morant, o Trae Young acabou por redefinir um bocadinho o mercado para este tipo de jogadores. E se o Trae, que tem uma capacidade de lançamento de 3 pontos, que tem uma grande capacidade de passe, consegue elevar os colegas, tem aqui coisas que o Ja Morant não tem. Se vale apenas isto, duvido que o Ja Morant possa valer muito mais do que isto. Talvez, e há a questão fora do campo também, não é, Ricardo? Há a questão fora do campo. Aqui já entra, na nossa discussão não estava a entrar, aqui já entra. Podes encontrar se calhar equipas como os Miami Heat que possam acreditar que a sua cultura será mais forte e poderá domar um bocadinho esses instintos menos bons do Ja Morant fora do campo. Eu não sei se o Alonso Mourning vai estar acampado à porta da casa do Ja Morant, se vai atrás dele para Miami Beach quando ele estiver de folga, o que é que ele vai fazer se eventualmente o Ja Morant fosse parar a Miami, mas acredito que os Miami possam acreditar nisso. Por outro lado, vejo uma equipa desesperada, uma equipa como o Chicago Bulls, que não tem motivos de gozo e de satisfação há muitos anos, há décadas, que não tem um star power há muito tempo a poder acreditar que o Ja Morant pode dar-lhes isso, e sobretudo tem-se falado muito nos últimos dias dos Milwaukee Bucks, que estão absolutamente desesperados por adicionar qualquer coisa. Já estavam desesperados na altura em que decidiram fazer o stretch ao contrato do Damian Lillard para ir buscar o Miles Turner, e agora continuam desesperados. O Giannis continua a enviar mensagens contraditórias cá para fora, depois dos agentes darem a entender que ele quer sair. Ele agora vem dizer que ele nunca vai dizer textualmente, nunca vai verbalizar uma vontade de sair, quer ficar nos Bucks a carreira toda, e portanto os agentes é que estão a fazer esse trabalho por ele, mas isso coloca pressão nos Bucks para continuarem a tentar rodear o Giannis de talento, e se não conseguirem, imagina, ir ao Zach LaVine, que provavelmente seria um fit melhor, porque Ja Morant ao lado de Giannis eu acho que é o pior fit possível, mas se não conseguissem ir a outro jogador diferente, sabes que outras coisas, vejo-os perfeitamente no último dia do mercado, vamos ligar para os Memphis Grizzlies para tentar trazer o Ja Morant, e a esquecer nesse momento os problemas fora do campo, os problemas dentro do campo, sim, o fit, sim, que por acaso acho que o fit, se tu colocares com um stretch big como é o Miles Turner, com um plantel que eles têm construído basicamente de entre aspas 3&D, a pressão que tu colocas no cesto pode ser interessante, é uma pressão muito grande ao cesto. Mas qual pressão? Porque se tivesse os dois em simultâneo, o Giannis não gosta de ser um screener, não gosta de ser um bloqueador, como sabes, portanto ele não vai querer dar bloqueio ao Ja Morant. Mas tens o Miles Turner para fazer esse trabalho. Portanto, mas tens o Ja Morant tens o Ja Morant a jogar bloqueio direto ou pick and pop com o Miles Turner, e o Giannis depois o fica no dunker do spot. E o Giannis a jogar bloqueio direto com o Miles Turner e fica o Ja Morant no canto. não vai acontecer, não vai ser bom. Por acaso eu acho que a pressão ao cesto pode, se tu tiveres uma gravidade boa e tiveres 3 atiradores à volta. Nós vimos algumas equipas, os Warriors, obviamente a gravidade do Clay e do Steph Curry era totalmente diferente da gravidade do Miles Turner e do Gary Trent, mas pronto,
Só estou a dizer que pode ser interessante. Não acho que vá dar em nada. E chegas a playoff e é uma receita relativamente fácil de anular. Mas vamos ver. Eu estou muito curioso para ver o preço, porque mais 2 anos de contrato, 25% do cap. Ficaria muito surpreendido se eles conseguissem mais do que os Hawks receberam pelo Trae, ou seja, 2 maus ou um mau contrato. Mau contrato é uma forma de dizer, um contrato, digamos assim, que é o CJ McCollum, e um role player que pode jogar, pode não jogar. É engraçado em relação aqui aos Grizzlies, Ricardo, que há bem pouco tempo, sei lá, 3 anos, 4 anos, depois deles terem terminado 2 vezes em segundo lugar na Conferência Oeste, com um Big Three, digamos assim, entre aspas, jovem, todos mais ou menos na casa ali dos 25, 26 anos, ou até menos. O Desmond Bane era um bocadinho mais velho. Desmond Bane, Jaren Jackson e Ja Morant. A equipa acaba por ter como saldo uma vitória em playoff, uma série de situações extra-campo, desde a situação do Dylan Brooks, desde o I'm Fine in the West, desde toda a novela de Ja Morant, e de repente 3 ou 4 anos depois não há propriamente um rumo nesta equipa, porque eles têm Jaren Jackson como o seu franchise player, porque renovaram com ele logo no dia em que podiam renovar com ele, pelo máximo que podiam renovar com ele. Trocaram Desmond Bane naquele verão. Nós até falámos neste verão, nós até falámos da questão da pick que eles receberam a pick que seria dos Suns, uma swap que poderia resultar na pick dos Suns deste ano, imaginando nós que os Suns iam estar ali, se calhar num high lottery. Aparentemente isso não se vai concretizar e de repente não há aqui propriamente um rumo. Há aqui uma série de jogadores jovens, mas que estão quase sempre todos lesionados. E eu não sei até que ponto é que o próprio Jaren Jackson Jr. também não começa a olhar à volta e se calhar começa a imaginar um futuro no outro lado, não sei. Eu acredito que isso deve estar a acontecer, porque mais uma vez vou voltar à conversa do Rich Paul com o Max Kellerman. Não sei se viste esse clipe a falar do Jaren Jackson Jr. também, em que é estranhíssimo porque tens um super agente da NBA no ativo a falar estranho semanalmente sobre a liga e a falar sobre os jogadores que representa e equipas com quem tem boas relações, e de repente a dizer que os Lakers se calhar deviam ligar aos Grizzlies para ver qual é a disponibilidade do Jaren Jackson. Isto é alguém que tem informações super privilegiadas sobre intenções de jogadores, de equipas, e está a dizer isto e a colocar isto no público. Portanto, eu não sei como é que a liga permite. Confesso, a liga que mas há regras para isso? Para os agentes não. Para os agentes não. A liga, para quem não sabe, uma pessoa, com exceção dos jogadores, mas uma pessoa de front office ou treinador, se quer referir, basta dizer o Ja Morant é um ótimo jogador, é um belíssimo jogador. Logo uma multa. Não podem. Mas os jogadores e os agentes podem. Por isso é que há a questão do lead GM, não é? Porque o LeBron aparentemente durante muitos anos, agora deduzo que já não o faça, mas durante muitos anos, durante as épocas, fazia isto. Ricardo, o Jaren Jackson é um ótimo fit em todas as equipas, não é só nos Lakers, em todas. Claro. Não é? Um jogador grande que defende múltiplas posições e lança 3 pontos. Só tem o problema só tem o problema de não ser um ressaltador. É um mau ressaltador. Mas pelo amor de Deus, não é? Seria muito mais fácil se o Jaren, para os Grizzlies, se o Jaren Jackson quisesse ser trocado. Aí sim eles conseguiam esse tal jovem jogador e se calhar 1 ou 2 piques. Mas é interessante ver como as janelas das equipas são tão tenues, porque uma equipa como esta, com um dos jogadores que quando entrou na liga ali nos primeiros 3, 4 anos era dos jogadores, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, era dos jogadores mais excitantes de ver jogar, e de repente estão aqui num marasmo onde se calhar já preferiam até que os Clippers os passassem para entrar no play-in, e não está muito longe disso. Sim, eles estão claramente numa fase de percepção de identidade. Acho que acertaram no treinador. Eu gosto do Thomas Izalo, enfim, já gostava muito do trabalho que ele vinha fazendo na Europa há muitos anos. Teve esta oportunidade na NBA este ano, quando ele e o Ja Morant acabaram por entrar ali numa quesilha pública
percebeu-se que a equipa estava a tomar as dores do treinador, inclusivamente suspendeu o jogador, mas nós nunca sabemos se é algo que se vai perpetuar no tempo ou se eventualmente há uma inversão, mas parece-me evidente que os Grizzlies estão preparados para seguir em frente e deixar o Ja Morant seguir o seu caminho, e que esquecer um bocadinho aquela teoria que eu não concordo muito, de que os mercados pequenos têm que se agarrar às estrelas que passam por lá, porque dificilmente conseguem apanhar outras. Os mercados pequenos sobrevivem como sobreviveram sempre ao longo dos anos na NBA. É claro que se tiveres uma grande estrela melhor, mas a grande estrela que tu queres é o rapaz que anda sistematicamente a dar tiros com armas em público, a fazer lives no Instagram com armas e em baixo de strip. Não me parece que seja a figura pública que tu queiras associar à imagem do teu franchise, e portanto seguirem em frente parece uma boa decisão. E depois é uma questão de terem um bocadinho de sorte em termos de draft, porque pode-lhes cair um franchise cornerstone no colo, e a partir daí começam tudo novamente e está tudo certo. É o ciclo claro normal. Que o mercado pequeno tem mais dificuldades em atrair free agents e jogadores livres. Mas sabes que eu acho que já não é tão verdade. Já depende dos free agents. Se for um LeBron James, aí sim, LeBron James não vai jogar para Memphis. Mas se for um Dylan Brooks, Brooks é um bom exemplo, já lá esteve. Mas se for um desses jogadores, ele já vai para o melhor fit e para onde consiga mais dinheiro. Os jogadores titulares. Sim, eu acho que é assim. Uma equipa como... Há muito talento na liga, e as novas regras dos aprons vão acabar por fazer diluir um bocadinho o talento. Exatamente. Um pouco e neste momento, com com a globalização de como os jogadores podem fazer dinheiro, tu já não consegues fazer dinheiro só em Nova York e Los Angeles e noutras cidades, ou Chicago, já não é só aí. Em Memphis, a FedEx é um patrocinador que está lá há muitos anos com eles, e eles normalmente, eu acho que foi o Chris Vernon que falou disso, e vão ter pavilhão novo também, não é? Que eles normalmente, quando fazem acordos, ainda agora ele falou-se disso quando houve a história do Kawhi com a Aspiration, que o Chris Vernon dizia que os jogadores que iam para os Grizzlies tinham que fazer também, como parte do acordo, anúncios para a FedEx e ganhar dinheiro via FedEx também. Portanto, eles ganham dinheiro por muitas eu acho que claro que os maiores talentos vão à free agency, não vão. Pronto, é o que é como os melhores jogadores de futebol também não vão para o Alavés ou caraças, mas neste momento acho que os role players já não se põem tanto o caso. Portanto, eu compreendo o que tu estás a dizer. Eu defendo exatamente o oposto. Eu acho que as equipas de mercados pequenos não se podem hipotecar por causa das estrelas que possam aparecer ali, por exemplo. Porque depois ficam reféns. Por exemplo, o que aconteceu a Cleveland depois da primeira saída do LeBron. Por acaso tiveram o joker de lhes terem saído, e ainda hoje é muito debatido se não houve aí situação. Tiveram o joker de lhes sair ali o Kyrie Irving quando eles tinham apenas 1% de hipótese de ter a primeira pick. E portanto eu acho que as equipas não se devem... Obviamente devem, como já falámos aqui várias vezes, não desperdiçar os melhores anos do Jokic, não desperdiçar os melhores anos do Giannis, mas quando chega a uma altura em que tu tens... Nós falámos quando até no episódio de Natal, na questão do Giannis, quando a equipa percebe que mesmo que eles façam tudo o que quiserem, nunca vão conseguir entrar no nível onde tu tens 20% de hipótese de ser campeão, há uma altura que tu não te podes hipotecar. Os Lakers, por exemplo... naquela fase em que o LeBron e o Anthony Davis pediam ajuda e os Lakers tinham aquelas duas picks e será que vão dar as picks e não sei o quê, os Lakers não deram, e isso foi uma postura boa do Rob Pelinka e da Ginny. Acabaram depois por dar porque apareceu o Luka, e isso tiveste que dar, e também só demos uma, portanto ainda hoje é das coisas mais insanas sempre. Mas, ou seja, e os Lakers não são uma equipa pequena, digamos assim, ou seja, os Lakers até têm alguma facilidade em atrair talento, mas bateram o pé, disseram não vamos hipotecar, porque isto já não, nós, ok, podemos ir aqui buscar alguém, se calhar em vez de termos 1% de hipóteses, temos 3% de hipóteses, mas isso não chega para hipotecar os próximos 10 anos da franquia. Portanto, vamos ver. Eu acho que o mercado para o Ja Morant, voltando aqui para centrar, eu diria que é nulo, Ricardo. A única exceção foi aquela que tu deste dos Bucks entrarem em pânico, porque
eu vi aquela coisa do Sacramento Kings. Os Sacramento Kings só trocam pelo ou seja, nem é. Eu até fui ler várias vezes para perceber, porque eu estava a ler ao contrário. Portanto, normalmente o que vemos é os Kings estão interessados no Ja Morant, mas os Memphis só aceitam a troca se os Kings meterem isto. Não, aqui é ao contrário. Ok, os Kings podem estar interessados no Ja Morant se os Grizzlies aceitarem o DeMar DeRozan. Portanto, pode haver aí trocar mau contrato com mau contrato, mas fora isso, não. Será o pânico dos Bucks e eventualmente aqui um contrato expirante. Ricardo, eu imagino o sonho na minha cabeça de os Washington Wizards usarem Chris Middleton e juntarem Trae Young a Ja Morant. Por que não? Eu propus isso num grupo onde nós estamos, sabes? Ou então os Grizzlies vão buscar o Trae Young e mandam para lá o Ja Morant. Olha, é um fit. Se calhar melhor. fazia mais sentido em Memphis. Olha, era um fit melhor. Realmente, pois porque os Hawks não queriam. Não, mas está bem, mas são mais 2 anos de contrato. O Trae Young tem um perfil parecido com o TJ Shorts, portanto o Thomas Izalo ia certamente montar um ataque tal como fez no Paris Basketball. É verdade. Aqui a questão é que, pois eu estava aqui a pensar, realmente, porque é que os Hawks não, ou porque é que os Wizards não, pois porque o Trae Young tem 1 ano a menos de contrato que o Ja Morant. O Trae Young, por todos os seus defeitos e virtudes, deve ser bem menos chato que o Ja Morant. Sim, claramente. O fun fact é que os Grizzlies estão aqui na Europa, vão ter 2 jogos, um em Munique e o outro em Londres, não é? Munique e Londres. Berlim, exatamente, Berlim. E o Ja Morant, no fundo, ainda é pelo menos o jogador mais conhecido dos Grizzlies. E não deixa de ser awkward, não é? A NBA estar a promover o Ja Morant num jogo. Mas na realidade os Grizzlies, se puderem não promover o Ja Morant, ficam mais contentes. Olha, vamos ver. Muita atenção ao que está a acontecer aqui na Conferência Oeste, onde os Phoenix Suns acabaram de nos dar aqui uma prova muito engraçada, que nem sempre ter Kevin Durant representa melhores resultados, porque os Rockets estão piores com Kevin Durant e os Phoenix Suns estão imensamente melhores sem Kevin Durant. Portanto, é que neste momento os Rockets já estão em 7º. No Oeste as coisas não estão a correr bem. Vamos ver se os Rockets não vão também ceder à tentação de ir buscar aqui um base, não o Ja Morant, mas outro. Mas não deixa de ser interessante ver que os Phoenix Suns estão praticamente empatados com os Lakers pela 5ª posição, e a 3 vitórias do 2º lugar, Ricardo. Se esta não é a história de Cinderela da temporada. Sim, é de certeza a Cinderella Story. Estes Phoenix Suns super à imagem do Dylan Brooks, não é? Grit and grind, agressivos, raçudos, a dar tudo na defesa, feios, porcos e maus, um bocadinho como os Grizzlies há uns anos. O Dylan Brooks levou esse espírito para Phoenix. E estão a fazer uma época excelente. Neste momento têm a melhor série de vitórias da NBA. São eles, os Clippers, os Atlanta Hawks e os Indiana Pacers. Sim, mas são só 3. Uma estrondosa série de 3 vitórias consecutivas. É verdade. Mas têm 10 vitórias nos últimos 13 e estão de facto a jogar muito bem. E defensivamente estão muito bem. E é engraçado porque o Devin Booker não está propriamente a incendiar a NBA, está a fazer um bom ano, já teve aí bons momentos, mas não está a marcar 35 pontos, ou seja, não é uma equipa que está a ser carregada por um jogador para a surpresa, não, é uma equipa que tem aqui algumas coisas muito, muito interessantes, e vê-los a jogar, a agressividade com que eles jogam, o Colin Gillespie, belíssimo jogador que eles apanharam. Portanto estão aí muito bem, e falta aqui ver o que é que o Jalen Green poderá ajudar ou prejudicar. Portanto vamos ver, ele praticamente não jogou este ano e também não parece que os Suns estejam propriamente preocupados, mas não deixa de ser interessante que os Suns estejam... O Oeste está muito embrulhado. Estavas a falar dos Rockets que caíram para o 7º lugar, portanto para fora dos lugares de acesso direto aos playoffs, e quando falaste dos Rockets poderem mexer-se para ir à procura de um base, lembrei-me do CJ McCollum, que se calhar é alguém que poderia não necessitar um grande retorno e que podia fazer pelo menos temporariamente ali o papel que é do Fred VanVleet, não é?
Pode jogar com isso em bola, pode dar ali alguma ajuda no manejo. Estava a fazer um ano interessante o CJ McCollum dentro do conceito dos Washington Wizards. Sim, quer dizer, estava a fazer um ano interessante do ponto de vista individual, porque aparentemente foi trocado ou aceleraram uma troca também porque estava a ajudá-los a ganhar demasiado. É isso. Existe essa possibilidade. Nós vamos ver, Ricardo. Ontem tivemos um jogo entre os Washington Wizards, entre os Dallas Mavericks e os Utah Jazz, e fazendo já a ponta aqui para os Mavericks, que perderam Anthony Davis. Anthony Davis com o ligamento da mão, não é? O ligamento da mão vai falhar. Estranhíssima. Vai falhar aqui, não se sabe ao certo quanto tempo, pelo menos 6 semanas. Portanto, regressará talvez em março. Se regressar, não diria que, tendo em conta, e era isto que eu ia lançar para ti, tendo em conta que os Mavericks só têm a pique deles deste ano e depois só voltam a ter em 2031, se não estou em erro. Eu diria que a probabilidade de voltarmos a ver Kyrie Irving e Anthony Davis esta temporada, se não roça o 0, roça os 5%, se calhar, não é? Sim, claramente. Acho que não há necessidade sequer agora de trazer de volta o Kyrie Irving, é deixá-lo recuperar totalmente da lesão que sofreu e eventualmente convencê-lo a voltar só na próxima época. Os Dallas Mavericks controlam apenas a sua escolha de draft de 2031, portanto têm a deste ano e depois só voltam a ter em 2031 a primeira ronda e portanto se há ano em que devem perder muito e tentar ir ao topo do draft, é este. Com o tipo de qualidade que nós sabemos que existe na classe de 2026, com 4 jogadores projetados para poderem mudar a vida de franquias da NBA, é mais do que aconselhado para equipas de fundo de tabela poderem serem desincentivadas de ganhar, poderem perder aqui alguns jogos e fechar com maiores odds de escolherem primeiro nas primeiras posições do draft. Os Mavericks estão claramente nesse lote de equipas, sobretudo agora que perderam Anthony Davis e nem sequer têm que, do ponto de vista do PR, nem sequer têm que vender a ideia de que depois da saída de Luka estão a tentar ser competitivos e ganhar. Sem Anthony Davis, sem Kyrie, é ano para desenvolver a miudagem, para dar muita bola e muito erro ao Cooper Flag. Mas olha que eu acho que o Cooper Flag vai ter aí um problema físico muito grave. Achas que vai ter um pelo encravado na virilha? Vai, porque ainda ontem ele ganhou-lhes o jogo. Ainda ontem ele ganhou-lhes o jogo. Malandro. E era um jogo onde eles já estavam a meter o Gafford de fora. O PJ Washington também já só regressa daqui uma semana. Portanto, já era um jogo onde eles estavam a ter. O Brandon Williams também não jogou. Portanto, já ninguém joga. E o Cooper Flag ganhou-lhes, entre aspas, para o jogo. Acho que o Cooper Flag é aproveitarmos até o All-Star Game, Ricardo, porque eu cheiro-me que depois do All-Star Game o Cooper Flag vai ter sérios problemas físicos. Olha, em relação a estes Mavericks, antes de virares agulhas para o outro lado, só uma curiosidade que cruzei com um post de alguém que sigo no Twitter, que é o Lev Acabas, que faz muitos posts de data visualization, e ele fez uma publicação que mostrava os jogadores que estão há mais tempo com as respectivas equipas na NBA. Dwight Powell, Steph Curry e Draymond Green são os homens que lideram. Steph está desde 2009 na mesma equipa, Draymond Green desde 2012, Giannis desde 2013, Embiid desde 2014 e há mais um jogador desde 2014 que não é franchise player, e todos os jogadores aqui que estão no topo da lista, para além mesmo mais recentes, é tudo franchise players, ou jogadores de topo, o Devin Booker, o Jamal Murray, o Nikola Jokic, o Jaylen Brown, o Bam Adebayo, e de repente há aqui um jogador que é o quinto jogador da NBA que está há mais tempo com a respectiva equipa e que tu já disseste, que é o Dwight Powell, que é um caso estranhíssimo. O Dwight Powell jogou com Dirk Nowitzki, jogou com Luka Doncic e agora está o Dwight a jogar Powell com, é draftado, Flag. Não é? O Dwight Powell é draftado no mesmo dia do Luka Doncic ou não? É em 14, exatamente. Acho que é no mesmo dia. Não sei, o Doncic não é 14.
É 14? O Não é nada. Não. O Doncic é. Não, 12, não é nada. Não. Tens O razão. Doncic é que é 16, 17, se calhar 17. O Doncic é 18. 18. Acho eu. É isso. Ele e o Trey. Ele é do ano do Trey. É 18, exatamente. É. 18. Sim, Dwight Grande Powell. Dwight Powell. 2014, meu. 12 anos na NBA, sempre na mesma equipa. Achas que vai ter também estátua ou vai ter logotipo como o Dirk Nowitzki? Epá, eu fico feliz que o Nico Harrison não esteja lá, senão os Lakers ainda iam buscá-lo. Nós já fomos buscar o Maxi Kleber, que joga jogo sim, 15 jogos não. Olha, portanto, nós hoje, as pessoas já se devem ter percebido, estamos aqui a voar aqui por alguns assuntos, porque nós tínhamos um tema. Tínhamos um tema que íamos abordar. O tema era, nós já tínhamos falado disto aqui há umas semanas, e decidimos que vamos fazer isto nesta semana, que é ranquear o Nemias em relação aos postos titulares da NBA. Estávamos encorajados com a nossa decisão. O problema é que depois começámos a fazer e apercebemos que se calhar ele não estava assim tão alto do que nós achámos. Tu tinhas aí, tu só fizeste do Oeste, não é? Sim, mas podemos ir buscar da Conferência Oeste. Podemos ir buscar da Conferência Oeste também. Acho que podemos adicionar aqui um bocadinho de contexto, porque o contexto é algo que é muito importante também aqui, que, enfim, comparar jogadores no vácuo é um exercício difícil, não é? É difícil e é intelectualmente desonesto. É desonesto. E, portanto, já aqui várias vezes falámos de jogadores que os Celtics podiam ter debaixo do olho para um trade deadline, como o Daniel Gafford, como o Nick Claxton, o próprio Ivica Zubac, e no contexto, no sistema dos Celtics, eu acho que o Daniel Gafford hoje em dia não ia fazer melhor do que o Nemias. O Nick Claxton se calhar não ia fazer melhor do que o Nemias. Para o contexto dos Celtics, que têm tantos ball handlers e que precisam de um excelente bloqueador, e o Nemias é um dos melhores bloqueadores da NBA. Ainda ontem o Todd Whitehead lançou um post que dizia que o Nemias faz os bloqueios mais largos da NBA e portanto mais massivos da liga. Há analytics para tudo. E é um screen assister. Ele faz dos melhores bloqueios da liga, bloqueios que geram pontos, portanto, porque também ele está no topo das screen assists. Porquê? Porque também não recebe muitas bolas. Exatamente. Quando os jogadores saem do bloqueio direto. Portanto, eles usam o bloqueio para se libertar e para criarem para si. O Peyton Pritchard, o Derrick White, o Jaylen Brown, o Jason Tatum quando lá andava. Portanto, o Nemias tem essa função. É muitas vezes utilizado em flare screens também. Flare screens, bloqueios em afastamento que libertam atiradores do lado contrário da ação. Enfim, ele é um trabalhador nato, usa muitos bloqueios para libertar os colegas e é a forma dele se tornar um poste funcional numa equipa que esteve historicamente habituada, pelo menos nos anos mais recentes, a ter um poste lançador e de repente não tem. Ele arranjou uma forma, ou o Mazzulla encontrou uma forma de tornar o Nemias não só funcional, mas alguém positivo no meio campo ofensivo. E está tudo certo. E de repente em teres ali o Daniel Gafford não melhorarias. Não ias adicionar e nem é só o não melhorarias, e é isto que o Ricardo certamente ia dizer, que é o preço que tu irias pagar para ter um outro poste se justificava tendo já lá o Nemias, ou seja, se valia a pena gastar assets e gastar munições em ir buscar um jogador que até te pode dar mais 2% de qualidade que o Nemias, mas o que é que acrescenta isso em termos de vitórias? Claro. Não é? E mesmo o Nick Claxton, que este ano já fez triplos duplos e que é um passador interessante, faz algumas coisas giras quando tem a bola, ele só te faz isso porque tem de facto muita bola na mão. Se tu tiras o Nick Claxton do contexto Brooklyn e metes o Nick Claxton em Boston, ele passaria a ser só um bloqueador como o Nemias e portanto provavelmente não ia ter os números de assistências, não ia ter tanta bola na mão. Claro. E até ia andar insatisfeito porque ia ter muito pouca bola. Basta ver o que ele fez no ano passado. E isto tudo é um contexto importante e por isso, para o contexto dos Celtics, o Nemias se calhar está ranqueado acima de muitos postos que nós se calhar no vácuo colocamos acima do Nemias. Portanto, este exercício acaba por ser difícil de fazer também por isso. Mas se olharmos para aquilo que dizíamos, para a lista de jogadores, e vamos se calhar focar-nos aqui na Conferência Este, sim. Não é difícil perceber que o Nemias
está a fazer um extraordinário trabalho nos Celtics, mas ainda tem aqui vários postos que estão acima dele. Quer dizer, o Jalen Duren, ninguém hoje em dia preferia o Nemias ao Jalen Duren. Jalen Duren, que é um jogador que está a ser apontado ao All-Star. Vamos começar pelo topo, não é? Portanto, Karl Anthony Towns, Jalen Duren, Joel Embiid, Bam Adebayo, são jogadores que estão numa classe à parte, não é? Sim. Esses estão numa classe à parte. Portanto, o Nemias nem sequer é esse tipo de jogador, nem sequer é um jogador que consiga ter um usage eficaz como esses jogadores. Portanto, esses estão numa classe à parte. Depois todos os outros, não é? Depois tens todos os outros, quer dizer, tens aqui o Porzingis, por exemplo, da Atlanta, que teoricamente também estaria de uma classe à parte, mas é claramente uma classe à parte, mas availability também é um skill e ele claramente nunca está disponível. Mas agora mesmo está com um problema no Aquiles. Mesmo o Onyeka Okongwu, eu acho que hoje em dia a maior parte das equipas provavelmente preferia ter o Okongwu, também dá triplo e dá excelentes bloqueios, é um bom ressaltador do que ter o Nemias. Portanto, mesmo na questão do Okongwu, acho que não há aqui grande conversa. Depois deixa-me colocar aqui um outro que eu acho que também que está na classe à parte pelo potencial que já demonstra. Alex Sarr, que tem um range de ações diferente do Nemias. Ele faz o que o Nemias faz como rim protector e até num nível se calhar superior, mas depois dá-te lançamento e apesar de estar numa equipa que perde muito e que se calhar não prestamos muita atenção, o potencial que ele já demonstra, eu vou colocá-lo também numa classe à parte em relação ao Nemias. Sim, eu acho que um perfil muito idêntico ao do Alex Sarr é o Khalil Ware dos Miami Heat, que não tem sido sempre titular, mas quando é um jogador que até contra o Nemias fez 20 e tal pontos, marcou 6 e volta e meia triplos, mete em 20 ressaltos, não sei o quê. É uma coisa absurda. Não sei se já falaste do Miles Turner, também é um jogador que era o meu nome a falar agora, mas eu acho que há uma coisa, atenção, também obviamente Miles Turner poderá ser visto como estando um tier acima do Nemias, mas há uma coisa que o Miles Turner não dá, que o Nemias dá, e que não me faz preferir o Nemias ao Miles Turner, mas poderá haver contextos, e lá está a questão dos contextos, onde faz mais sentido. Miles Turner é um mau ressaltador, muito mau ressaltador, e é um jogador que, sendo rim protector, é um jogador que é muito soft. Não impõe muito respeito, não é? Exatamente. Portanto, em contexto específicos, o Nemias pode ter mais valor que o Miles Turner. Em ser, se tu quiseres um ressaltador, se tu quiseres um jogador para colocar ali físico no jogo de uma forma mais agressiva, o Nemias dá mais. Agora, obviamente, aquilo que o Miles Turner dá ofensivamente, e mesmo até em rim protection de blocos, é mais relevante, claro. Claro. E depois entramos aqui no tu não colocaste aqui na lista o Evan Mobley. Estamos a olhar para o Mobley como um 4. Eu meti o Jarrett Allen, sim. É verdade que o Jarrett Allen não tem fechado muitos jogos, que claramente estão a entregar a posição 5 ao Evan Mobley. O Evan Mobley obviamente é alguém que está muitos patamares acima daquilo que é a evolução do Nemias nesta altura, mas mesmo em relação ao Jarrett Allen, o Jarrett Allen se calhar tem o arquétipo mais parecido com o Nemias, não é? Um protetor de cesto, alguém que dá bloqueios, uma ameaça vertical em lob. Nesta altura é um jogador com muito mais experiência do que o Nemias, com mais provas dadas do que o Nemias na NBA. Deixa-me dizer-te isto, aquilo que eu disse sobre o Miles Turner, a nível de ressalto, não é bem igual, mas a nível de ser um jogador soft, o Jarrett Allen tem esse problema. Ainda recentemente o Jalen Duren jogou contra os dois, contra o Mobley, aliás, nem foi o Jalen Duren, foi o Isaiah Stewart, e pareciam brinquedos na mão dos jogadores. Portanto, o Jarrett Allen, eu concordo que pela experiência e pelo que está a dar, poderá ser e pelo que já deu, aliás, poderá ser visto como estando acima. Mas olha que eu hoje, Ricardo, não sei se preferia ter o Nemias ou o Jarrett Allen na minha equipa. Não sei ao certo a idade do Jarrett Allen. O Nemias já vai a caminho dos 27 anos também, não é? O Jarrett Allen já deve estar nos 28, talvez 28, 29 eventualmente. É possível. Mas sim, são jogadores com perfis idênticos. O Nemias, não sendo um jogador 27, mauzão, afinal só tem 27. Pronto, tem um ano de diferença. O Nemias faz 27 em julho. Ele vai fazer 28 agora em abril.
O Nemias não é um mauzão, não é propriamente. Eu acho que ele não tem o rótulo de soft, mas não é aquele jogador que imponha por meter medo aos adversários, não é? Não é um Jalen Duren, não é um Isaiah Stewart, não é um jogador com esse perfil, mas é um jogador que intimida, porque de facto é muito comprido, tem uma grande capacidade de desarmar lançamentos, as suas métricas avançadas, daquelas mesmo para choninhas, em termos de proteção de cesto, a vários níveis, são todas de percentil 95 para cima, portanto ele está na nata da NBA em termos de proteção de cesto, e portanto claramente é um jogador que podes ter essa conversa, podes entreter essa conversa. Depois sobram-nos aqui alguns jogadores que são, se calhar, os jogadores que o Nemias já se começa a intrometer. Há dois jogadores, há dois jogadores que são casos já de declínio também físico, que é o caso do Vucevic e do próprio Jakob Poeltl, que este ano está a ter um ano, ele está com um problema nas costas, está a ter um ano para esquecer, até já há um mês que está sem jogar. E eu aqui, compreendendo que ofensivamente, até pelas mãos e no caso do Vucevic mais pelo lançamento exterior, no caso do Jakob Poeltl porque no short roll tem uma qualidade diferenciada, já é o que tu estavas a dizer dos contextos, né? Neste momento, tu se quiseres ter um poste onde tu possas dar em short roll ou um pick and pop, o Vucevic para o pick and pop e o Jakob Poeltl num short roll faz-te coisas diferentes. Se quiseres ter um ressaltador saltitão para te proteger o cesto, aí já queres Nemias. Claro, e os pontos que perderias com uma substituição do Vucevic pelo Nemias, aquilo que o Vucevic te dá em termos ofensivos, ele depois não compensa no meio campo defensivo, e portanto o Nemias defensivamente dá-te muita proteção de cesto, ajuda bastante a tua equipa a defender melhor, e ofensivamente e a libertar os ball handlers, os wings, os jogadores de backcourt para terem mais oportunidades, e portanto eu acho que os pontos acabariam por surgir são naturalmente outra vez como estão a acontecer. Não? É verdade. Portanto, neste momento eu acho que hoje em dia o Nemias poderá se calhar já estar aqui, porque no início da época, antes quando a época arrancou e se falava muito dos Celtics terem o pior frontcourt da NBA, o primeiro nome que saltava para toda a gente era Vucevic, irem buscar o Vucevic a Chicago. Eu acho que hoje em dia ninguém está a entreter esse tipo de conversa, e mesmo os beat reporters dos Celtics deixaram de falar do Vucevic há muito tempo e estão a abraçar já não existe isso. Esta versão do Nemias. Depois tens o Wendell Carter Jr., que tem um papel específico ali em Orlando. Quer ser mau, né? É especificamente mau. É um jogador. Enfim, já desisti do Wendell Carter. Ele tem algumas coisas interessantes, mas o Wendell Carter não faz nada extraordinariamente bem. Isso. E o Nemias, pelo menos proteção de cesta, é elite. Portanto, mesmo que o Wendell Carter tenha lançamento e possa fazer algumas coisas a questão é que o mais ou menos. O protótipo do Wendell Carter, de algum lançamento, alguma proteção de cesto, nunca se confirma. Ou seja, ele é um mau lançador, é um mau protetor de cesto, não é propriamente um ressaltador de dominar tabelas. Portanto, há sempre... É a definição de um jogador... Portanto, achas que ele corre o risco de acabar por vir a ser conhecido apenas como o namorado da Angel Reese? É isso? Ele é o namorado da Angel Reese? É verdade. Ei, é nada. É sim, senhor. Ok, pronto. O mais estranho é que a Angel Reese provavelmente é a melhor ressaltadora da relação. Há quem lhe diga que ele é a Angel Reese da NBA. Não é tão mau, com respeito pela Angel Reese. Eu adoro, eu digo-te uma coisa, a época da WNBA eu não acompanho, já disse aqui várias vezes, mas adoro os clipes dos Me Bounds da Angel Reese. Bem, é impressionante. Uma coisa é certa, ela vai bater todos os recordes de ressaltos. Ela é um Moses Malone da WNBA nesse aspecto. Então, eu ponho Nemias acima do Wendell Carter. Eu não, sim, eu também, mas é um gosto pessoal que eu não gosto do Wendell Carter. Quem é que nos sobra? Eu também, neste momento. E o Ryan Kalkbrenner, que é o rookie do Charlotte Hornets, enfim, que se calhar nem sequer tem que comer ainda muita sopa para poder entrar aqui nesta equação. Mas de repente, entre Vucevic, Jakob Poeltl, Kalkbrenner e o Wendell Carter Jr., já tens pelo menos 4 jogadores aqui que ou dizes que sim, que o Nemias já está provavelmente acima em termos de estatuto, ou que pelo menos tens essa conversa, e portanto é mais uma prova do desenvolvimento do Nemias, podermos pelo menos enquadrá-lo aqui um pouco acima daquilo de onde ele partiu no arranque da temporada.
Se quiseres olhar para a Conferência Oeste, É mais enfim, não sei difícil, se né? é mais duro. Sim, Tens numa coisa assim um bocadinho mais rápida. Zé Kidi, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Nikola Jokic, Steven Adams, Şengün, Wembanyama, Rudy Gobert, Sim, Mark calma. Williams. Tens o Kyle Filipowski, mas ali o Walker Kessler seria o titular e eu acho que o Walker Kessler ainda tem Não, mais neste momento é o economias, Nurkic, não é? Neste momento é o Nurkic. Sim, sim. Não, Walker Kessler sim, tem coisas que o Nemias não tem, ou seja, parece-me que tem um teto bem maior. Donovan Clingan, Zubac, Jaren Jackson, pois. Anthony Davis. Mesmo enfim, os Pelicans com o Derek Queen têm aqui alguma expectativa. Sabonis, É mais difícil, Sacramento. mais difícil. Eu sinceramente só vejo mesmo o DeAndre Ayton, na verdade. Eu estava a pensar nisso. Defensivamente não há sequer comparação. Não há sequer comparação. Eu preferia muito mais. Sim, é isso. Não, mas difícil. mesmo, imagina meteres o Nemias em Los Angeles a dar aqueles bloqueios massivos para o Luka. Sim, era totalmente. Ia ser um a não strong, precisar de bola, a não amoar por não ter aqueles lançamentos de meia distância que o DeAndre Ayton estraga. Eu acho que se calhar para o contexto dos Lakers, um jogador com o perfil do Nemias até se calhar fazia mais sentido. Bem melhor. Eu olhando aqui é muito difícil, porque mesmo as equipas que estão cá em baixo, os Mavericks já falámos da questão do Gafford, mas eu até vou colocar aqui o Anthony Davis e não há discussão. O Sacramento tem Domantas Sabonis, obviamente imensamente melhor ofensivamente. Olharia aqui para o caso dos Pelicans, onde eles têm um rookie a jogar a center. Mas pronto, sim, os Pelicans têm o Derek Queen, mas têm lá o Yves Missi, mas o Derek Queen é o projeto futuro, já está a jogar a center. Exatamente. E tem o potencial, e tem o teto que eles acreditam. De resto até estamos a falar aqui de jogadores de patamares muito tiers até muito superiores. O Jokic, o Chet, o Şengün, estamos a falar, só aqui falamos de 3 All-Stars. Acrescentas aqui o Rudy Gobert, que já estando obviamente numa fase descendente da carreira, estamos a falar de um 4 vezes defesa do ano. Phoenix Suns, Mark Williams, que não é muito diferente do Nemias, mas tem um bocadinho mais ofensivamente, um bocadinho mais de juice. Os Warriors, se olharmos para Draymond Green, pronto, é um jogador diferente. E depois aparece aqui o Donovan Clingan, que é também um projeto de futuro, que também já demonstra aqui um talento até a nível de proteção de cesta e tudo. Portanto, é mais difícil. Os Zubac depois, portanto, é mais difícil. Eu acho que o exercício se calhar mais honesto para o Nemias seria, até porque ele eventualmente não vai ser um pós-titular se ficar nos Celtics no futuro. Não sei o que é que eles vão fazer em termos de mercado este ano, e mesmo é olhar para os postos suplentes, não é? Exatamente, é ver em que posição, quantos postos suplentes existem hoje em dia melhores do que o Nemias. Isso sim talvez seja o exercício mais justo a fazer, e se calhar aí tens dificuldades em encontrar uma mão cheia de jogadores mais competentes do que o Nemias. Sim. Eu diria que Dallas, quando tem o Derek Lively, o Lively será titular e sobraria ao Gafford. Portanto, aí estamos aí com mais ou menos o mesmo tipo de jogador. Tens o Isaiah Stewart em Detroit, o Luke Cornett, por exemplo. Luke Cornett em San Antonio. Sim, San Antonio. São assim alguns jogadores. Minnesota com o Naz Reid, um jogador totalmente diferente, mas também entraria aí na conversa. E de resto, se eu olhar aqui, de resto é um bocadinho por aí. Miami com o Khalil Ware, partindo, né? Quando não jogam os dois é um suplente do outro. Portanto, é isso. Aí o Nemias já ficava aí se calhar na Tier 1, no pior dos casos na Tier 2. É verdade, e pensar que ele entrou na NBA na posição 39 em Sacramento. Passou jogadores de segunda ronda são jogadores que raramente conseguem fixar-se na liga. Ele já vai na sua 5ª temporada, temos a certeza que ele vai fazer a 6ª, porque tem contrato com os Celtics e provavelmente vai estender contrato. Portanto, eu ainda ontem ouvi uma entrevista do Aaron Gordon a dizer que só 17% dos jogadores conseguem ficar 10 anos na NBA. Sim. Imaginar o Nemias que vai para a sua 6ª época no próximo ano. E num trajeto ascendente. Trajeto ascendente, pode eventualmente estender o contrato por mais 2 ou 3 anos e chegar quase aqui à dezena de anos na NBA, vindo da 39ª posição. E eu não tenho a certeza do que vou dizer, Ricardo, mas depois até podemos confirmar isso com o Nemias. Eu acho que se ele fizer 10 anos, depois ganha ali uma série de subsídios pós-carreira.
O Gershon Yabusele andava a falar disso esta semana. Não, mas ele dizia o dinheiro que ia ganhar nos seus contratos. Mas eu acho que há uma. Não. O Yabusele falava dos benefícios em termos de seguro de saúde, não só para ele, mas para os familiares todos dele. Sim, Okay. sim. Ele, até porque tornou-se viral uma declaração do Yabusele em que ele dizia que queria só fazer 3 anos na NBA, porque com 3 anos já tinha direito a isso. E depois vieram logo corrigir a dizer que não, que tinham que ser 10 anos. Pois, eu acho que é 10. Exatamente, 10 anos tens direito a todas as despesas de saúde tuas e dos teus familiares pagas pela Só aí pela já NBA. estamos a falar de dezenas de milhares de dólares por ano. Bem, vamos embora. Estamos conversados. Vamos aí embora. A época está aqui no seu meio, praticamente no seu meio. Portanto, estamos a ver aqui algumas trends muito interessantes. Alguma preocupação aqui com os Washington Wizards, muita preocupação. Com os Knicks, que estão aqui algumas dificuldades nos últimos tempos. Os Nuggets, Ricardo, estão-se a aguentar mais ou menos. Desde que o Jokic saiu, já ganharam aqui pelo menos 2 jogos. Sei que ganharam em Filadélfia e ontem ganharam também. 3 jogos já ganharam. 3 jogos, exatamente. 3 jogos. Ganharam a Boston, por exemplo. Ganharam a Boston, uma má derrota para Boston. Vamos continuar aí a acompanhar e estamos naturalmente a entrar nas últimas 3 semanas, ou já estamos dentro das últimas 3 semanas da trade season, e portanto certamente vamos ter aí algumas coisas depois para falar. Olha, como é que viste as palavras do Trae Young na conferência de imprensa a dizer não que vi por acaso o que é que ele disse. Não está a pensar na extensão de contrato, quer só curtir este ano, ver o que é que ele pode fazer pela cidade e ver o que é que a cidade pode fazer por ele, não se comprometendo claramente, aliás, dando a entender. Normalmente estas coisas, quando há estas trocas, já está qualquer coisa apalavrada, e a ideia com que eu fiquei é que ele não está muito inclinado para assinar os 49 milhões, e o que para mim é uma grande surpresa. Da player option. Fiquei Estás a claramente ver? com essa ideia. Andámos a dizer que o nosso romantismo já acabou e o Trae Young vai reanimar o nosso romantismo e vai assinar uma mid-level para voltar a ser campeão. Voltar não, para tentar lutar para ser campeão. Estás a ver? Fico muito feliz que seja o Trae Young a puxar pelo teu romantismo. Exatamente, grande Trae Young. Bem, vamos embora. Voltaremos para a semana. Como é que é? Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.